Boa tarde a todos e a todas. Agradeço, em primeiro lugar, o convite da organização em participar desse ciclo do direito, com quem nós sempre tratamos um contato bastante amigável e profissional. Muitos dos colegas de vocês, e hoje já formados, participaram de debates dos nossos ciclos desde 2005, e é sempre uma satisfação ver que a ideia do debate cinematográfico, seja em qual área for, está sendo levado adiante dentro da nossa universidade. Bom, quando o Sadi me convidou para comentar num filme, ele, de certa forma, deixou bem livre assim, a minha escolha, e quando eu vi o Gran Torino na lista, eu pensei, não, é esse, principalmente por causa do seu diretor, evidentemente. Clint Eastwood, atualmente, é um dos grandes gênios cinematográficos do cinema hollywoodiano. É considerado por muitos críticos cinematográficos, entre eles o Robert Ebert, que é um dos principais críticos norte-americanos. O Clint é considerado a ponte cinematográfica do cinema tradicional antigo, clássico, com esse cinema mais atual, de temática com cunho social bastante elevado. E, para quem já viu outros filmes do Clint Eastwood, sabe que esse Gran Torino não é considerado, e não é mesmo, a sua obra-prima. Mas isso não faz do filme algo menor, pelo contrário. É um bom filme. Um filme que tem muitos momentos de humor, que tem um tema bastante sério sendo abordado, que são justamente as relações sociais dentro de uma mudança de sociedade, mudança de localidade, e tem uma atuação que muitos dizem que é a última atuação do Clint Eastwood como ator, que é brilhante. O papel que ele faz e a representação que ele imprime no personagem do Walt, é bastante acima da média das próprias atuações do Clint Eastwood, que não é, assim, digamos, um grande ator. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre essa trajetória do Clint Eastwood, depois eu vou falar um pouco sobre o Gran Torino e depois aspectos relacionados à ética. Como eu sou formado na área da história, e como na verdade eu não sou um grande historiador, sou mais um apaixonado por cinema, eu vou tentar transitar mais nesses aspectos. Então depois eu espero a colaboração de vocês também para outras questões que também são de interesse de vocês. Penso que a maioria do pessoal é da área do direito, então de repente tem alguns aspectos mais relacionados à área de vocês que vocês queiram debater. Então Clint Eastwood, ele começou a sua carreira na década de 50 fazendo filmes para televisão. E filmes esses que, em geral, transitavam pelo faroeste nível B e C, ou seja, eram obras de cunho baixíssimo, assim. E o interessante é porque ele colaborou também para essa formação de público televisivo na década de 50. A televisão estava começando a entrar nos lares norte-americanos, e o Clint foi um desses coadjuvantes, vamos dizer assim, de luxo, hoje considerado de luxo, na época, atuando em filmes de orçamento baixo. Mas na década de 60 surgiu a grande oportunidade da vida dele, que foi a sua relação com o cinema italiano, em especial o western spaghetti. Quem nunca viu um filme de faroeste do Clint Eastwood está perdendo, talvez, uma das lições cinematográficas mais brilhantes, que é justamente como ser homem. Como ser homem. Esse filme ele procura trazer alguns desses elementos, inclusive na parte que se refere ao contato com o rapaz, rapaz de origem Hummock, não sei pronunciar direito. E nos Western Spaghetti, o Clint é justamente aquela figura sem nome, sem lei, mas com um sentido ético bastante apurado.
o que é interessante. Não a lei, mas a ética, né? E os faroestes em geral dessa época, e os western spaghetti, dirigidos pelo Sergio Leone, eles têm esses elementos que são, digamos, notórios se compararmos a um outro tipo de faroeste, o faroeste tradicional norte-americano, que tinha na sua concepção uma linguagem mais voltada para a descoberta e para a conquista do oeste. Os western spaghetti não tinham esse propósito, tinha justamente uma ideia de inversão em que o poder e o controle eram muito mais relevantes do que qualquer outro tipo de pressuposto histórico. Então, o western spaghetti, ele se notabilizava pela comicidade, pela revolta das personagens, não havia mocinhos, vamos dizer assim, mas havia o Clint Eastwood. E o Clint Eastwood, com a sua interpretação, ele acabava por se destacar frente a outros atores. Então eu sugiro, assim, quem não viu, que procure o filme Três Homens em Conflito, ou O Bom, o Mau e o Feio, que é justamente digamos, o ápice dessa trilogia do western spaghetti que o Clint Eastwood fez ao lado do Sergio Leone. Então, na década de 60 ele se firmou como ator, mas ainda visto de uma maneira bastante desconfiada, porque atores de faroeste geralmente são atores considerados menores ou de pouca expressividade dentro dos gêneros cinematográficos hollywoodianos. Ele, John Wayne, por exemplo, são atores que são vistos ainda hoje com um certo preconceito, assim, por parte, principalmente, da crítica cinematográfica, porque por parte dos espectadores, eles são um grande elemento de público, né? Eles conseguem trazer bastante público às salas de cinema. Na década de 60 ele fez mais alguns faroestes e começou também a fazer filmes policiais. Na década de 70 ele começa o que dizem ser o principal papel da vida dele, que é o Dirty Harry, né? Em que ele faz uma série de filmes com Don Siegel, diretor também notabilizado por ter essa parceria com o Clint Eastwood. E também fez Fuga de Alcatraz, que serviu de inspiração, inclusive, para Um Sonho de Liberdade. Quem vê os dois filmes repara a essência de Um Sonho de Liberdade no Fuga de Alcatraz. Então o Clint ele começou a ter uma visibilidade maior, o que permitiu também ele começar a ter, digamos assim, um interesse em fazer filmes, em dirigir filmes. E os primeiros filmes dele, que se destacam, podemos citar Um Estranho Sem Nome, que é um filme da década de 70, 73, e mostra justamente aquilo que seria o resumo do que seria o faroeste daquele período, década de 60 e 70. Pessoas que transitam por um lugar vazio, sem nome, mas com um sentido maior de busca, que seria justamente buscar a sua identidade, que não necessariamente estaria no nome da personagem. Então, Um Estranho Sem Nome tem esse aspecto importante na filmografia do Clint Eastwood, porque é o primeiro sucesso dele enquanto diretor. Confesso que até o filme Bird, de 88, os filmes do Clint Eastwood nunca me passaram assim, uma impressão de ser bons no sentido cinematográfico. Como eu era muito pequeno quando esses filmes da década de 70 e os mesmos da década de 80 foram lançados, eu comecei a acompanhar a obra do Clint a partir do presente e buscando obras do passado, né? Isso prejudica, de certa forma, uma compreensão, digamos, sincrônica e também diacrônica da obra do diretor, mas não interfere na percepção de análise das suas obras. Então, o Bird, de 88, com o Forest Whitaker no papel do jazzista, né? É o primeiro assim, filme, digamos, com um pressuposto e com uma ideia de um Clint já se desprendendo desses papéis e dessas ideias